Fala galera, aqui é o Nerd Velho na área e agora estamos com o quadro Baú do Velho. Esse quadro tem como intuito trazer aqueles joguinhos antigos, um pouquinho esquecidos, o joguinho do tempo do pessoal que hoje em dia tá no grupo de risco, né? Então, vamos abrir o, o Baú do Velho com um joguinho conhecido como Vagrant Story. É um RPG da Square Enix, né? Que agora é... Square Enix, ela era a antiga Squaresoft na época. Foi lançado para o PlayStation em 2000 e relançado 9 anos depois pelo PlayStation Network, que foi disponibilizado para PlayStation 3 e PlayStation Portátil, que é o conhecido como PSP. O jogo ele tem um lugar no reino fictício de Valendia e ele nos transporta até a cidade de Leamond para investigar uma ligação entre o líder cultista, que a gente vai ver mais a seguir nesse pequeno trailerzinho, e o assassinato, né? Não só o assassinato, como o sequestro do filho de um renomado duque, que é o Duque Bardorba. É um nome esquisito, mas é o Duque Bardorba. E o pior disso tudo foi que o nosso protagonista, Ashley Hewitt, que é um agente de elite, né, conhecido como Risk Breaker, foi acusado de ter assassinado esse duque e ajudado no sumiço do filho dele, no sequestro, né? Então esse jogo ele mostra o que aconteceu uma semana antes disso tudo, antes do Ashley chegar para resolver todo esse mistério. Então, o Vagrant Story é uma empreitada de ação e RPG, ou seja, tem toques de ação. Ela tem uma jogabilidade muito boa. É um jogo que eu joguei até zerar. Depois que você zera esse jogo, ele abre uma outra opção. Você começar um novo jogo, né? Um novo save game. Com tudo que você tinha, tudo que você conquistou no começo. Então ele é um jogo muito gostoso, com muitas opções. E como falei, é um jogo de RPG, você tem que passar por certas coisas, você tem que fazer certos enigmas. Ele só não é aquele RPG que você faz aquela party gigante, cheia de gente, né, pra te ajudar. Mas ele é muito bom na questão de você resolver enigmas, de você exploração. Apesar que tem muita gente que não gostou na época, porque ele se passava muito em calabouços, em ambientes fechados. Só que se você for ver o gráfico, ele é um gráfico meio cartunesco. Ele ganhou vários prêmios na época onde foi lançado. Quando eu falo vários prêmios mesmo. Ele conseguiu a nota máxima de avaliação. No caso, assim, nas revistas e nos. Tipo, nas mídias que eram responsáveis por avaliar jogos na época, né? Que eram as mídias que testavam, faziam os testes, avaliavam, lançavam. Que na época era muita questão de revista. Não tinha muito site, não tinha essas coisas. A internet estava caminhando ainda. Então é muita questão de revista. E ela ganhou, no caso, o jogo Vagrant Story ganhou o prêmio máximo dessas revistas. Foi um jogo que marcou a época, não só a minha, como de várias pessoas. Hoje em dia tem como você baixar ela, inclusive legendado para português. Né? Tem sites que disponibilizam já legendado para português. É um jogo que eu acho que se você for usar jogar do começo ao fim com 30 horas, você termina ele. Não é um jogo muito grande, mas ele requer muita, digamos assim, um treino para você aprender como é que funciona a questão do combate. Nós estamos vendo ali, ó, que ele abre uma esfera. Essa esfera é a esfera de ação, onde você pode escolher qual a parte do corpo que o seu personagem vai acertar o oponente. Como ele é um jogo medieval, um jogo de fantasia, você vai enfrentar não só humanos, como vários outros tipos de criaturas. Tipo esqueletos, minotauros, homens lagarto e por aí vai. Você vai enfrentar uma gama gigantesca de criaturas. Outra coisa interessante sobre esse jogo é que ele não tem o tal do leveling, né? Que é o que a gente mais vê em jogos de RPG. Você vai subindo de níveis e tal, não. O próprio personagem ele vai adquirindo habilidades assim que ele vai enfrentando chefes, ele vai conseguindo ficar mais forte. Você ganha meio que na sorte atributos. Ele vai ficando mais forte para enfrentar
mais ainda os oponentes no futuro. E você vai melhorando as suas armas. As armas seriam como classes. Então cada arma é uma classe que você vai conseguindo, digamos assim, e desbloquear. E você vai melhorando essas armas. E tem várias armas para vários tipos de criaturas diferentes. Você guarda essas armas nos baús, né? Nos baús que você vai guardar as armas. E nesses baús, na época foi algo meio que revolucionário também, porque a parte da arma ele ficava salvo a parte do jogo no seu memory card. Então mesmo que você perdesse todo o jogo, entre aspas, desse algum bug, alguma coisa, corrompesse o seu jogo, você ainda conseguiria recuperar o que você guardou nos seus baús, né? Aí estamos vendo quando o Duke foi morto. Esse aí é o Sidney, que é o antagonista principal. Ele é o chefe cultista. Uma das habilidades dele é não morrer, né? Vocês vão ver mais adiante, ele não morre pelos efeitos de combate. Lá na frente a gente vai descobrir por que é isso. Vamos descobrir também várias coisas. Esse jogo ele tem um pouquinho do Final Fantasy Tactics. A mesma equipe que fez o Final Fantasy Tactics trabalhou também em cima do Vagrant Story. Então ele tem algumas, tipo assim, easter eggs do Final Fantasy Tactics. Aí o nosso protagonista, esse é o Ashley Hillt. Eles faziam parte da mesma equipe no começo de tudo. Durante o decorrer da história, a gente vai ver que o Ashley vai ter vários flashbacks, né? Eu não vou contar os spoilers aí não, pro pessoal que quem quiser jogar um pouquinho, para ficar mais antenado do que vai acontecer, então não precisa eu jogar, né? Eu jogar não, falar esse um pouquinho de spoiler. E pode ver que o Ashley pede para ele amarrar as pernas e os braços, que ele não quer matá-lo. Ele vai atacar o Ashley e vocês vão ver como é que que vai acontecer. E junto com esse jogo ele não teve um boom muito grande na época, porque ele foi lançado junto com o Final Fantasy IX. Quando foi lançado o Final Fantasy IX, foi lançado também o Vagrant Story. Então muita gente deixou de jogar o Vagrant Story para jogar o Final Fantasy IX. E como eu falei para vocês sobre as revistas especializadas na época, elas falaram o seguinte: elas colocaram como a ambientação excelente, iluminação excelente, jogo excelente, tipo assim, o gráfico na época. Só que ele falar que o gráfico era um pouco, gráfico não, a jogabilidade é um pouco difícil para jogadores iniciantes. Aí, por isso que afastou muita gente. Mas ele é um jogo muito bom, que você pegar o jeito do jogo, você vai gostar da jogabilidade. Você vê que o lazarento aí do Sidney não morreu, né? Você viu que tá com uma flecha atravessada no peito e não morre. Então essa é a habilidade dele. Por isso que ele é o chefe desse culto estranho aí que a gente vai descobrindo no decorrer. O Risk Breaker, que é o que o nosso protagonista faz parte, é um grupo de elite que ele tem como principal característica, eles aumentam o dano de acordo com o risco de morte que eles têm. Conforme vai aumentando o risco de morte, eles vão ficar causando mais dano. Só que como vocês viram naquele, entre aspas, começo de combate ali, vão ver agora também no próximo combate que vai aparecer, esse risco de dano aí, ele aumenta a quantidade de dano, mas ele diminui a chance de acerto. Então ele troca a chance de acerto pela quantidade de dano. Vamos ver ele um pouquinho nessa gameplayzinha aí. Isso que eu tô falando, esse prólogo que eu tô passando para vocês agora para vocês assistir, é o prólogo que acontece antes da gente iniciar o jogo. Se você apertar Start, né, ou o que for no seu controle, estiver jogando no computador, o que for, ou Enter, vai pular essa parte do prólogo. Só que você perde toda a questão da história. Então é sempre bom você passar por isso, que você vai testando o controle, testando como é. Por isso que muita gente achou que era difícil de maximizar os controles, porque eles não passaram por esse prólogo. Então aí você vai ver certinho como é que funciona. Ele vai abrir, que é a bolha de ação, que ele é um RPG que é meio que em tempo real. Ataque e defende em tempo real. Abrindo essa bolha de ação, ele vai abrir a bolha de ação. Lá você vai escolher a parte do corpo do oponente que você vai acertar, a quantidade de dano que causa, né, entre aspas, porque é um dano variável, ele pode ser um pouco mais ou até um pouco menos,
e a chance de acerto nessa parte do corpo. Então nesse pequeno, nessa dragonetezinha aí vai mostrar um pouquinho. Vamos ver lá, ele vai abrir, ó. Vai abrir a bolha de ação daqui a pouco. Cadê? Funciona. Ah, não, é a vez do dragonete acertar. Viu que acertou em várias partes, né? Abriu, cabeça. Não deu pra ver, se você pausar um pouquinho você vai ver certinho que vai mostrar qual que são as chances de acerto. A dragonete, olha lá, a cabeça de novo. A dragonete, ela causa mais dano porque já a baforada dela ela pega num cone. O cone acerta várias regiões do corpo do protagonista. Então por isso vai causando dano em várias áreas diferenciadas. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Esse é o jogo Vagrant Story. Se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais, né, e falem de outros jogos mais à frente também, eu posso passar para vocês. Coloquem aí na descrição aí, nos comentários, que tipo de jogos vocês querem ver fora o Vagrant Story. E não esqueçam de deixar o like de vocês, curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais jogos antigos, né? Vocês saberem o que o povo que está na terceira idade jogava antes de chegar à internet. Então, gente, valeu e até a próxima.